Então, pessoal, mais uma vez aqui, o VNcast, hoje com a presença do meu amigo e irmão aqui, Marco Gabriel Hagra, que a gente já tem uma amizade aí de muito tempo já. E a princípio o VNcast ele tinha sido idealizado pelo Pedro, por mim, e conversamos com o Gabriel para convidar o Gabriel. Só que logo após o Gabriel mudou para São Paulo, e aí a gente pensou na oportunidade quando seria interessante a gente conversar com ele aqui para ele estar participando. E aí surgiu essa oportunidade agora. Queria te agradecer, cara, você ter vindo. E queria que a gente começasse contando, que é a pergunta inicial do VNcast toda vez, né? O que que Deus tem feito na sua vida que você reconhece assim que, ô, sem isso aqui não tem como não ser de Deus. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ver esse projeto acontecer. É algo que a gente conversou, sonhou ali, e ver isso aqui acontecendo é o melhor presente. Eu acredito que, para responder essa pergunta, ao mesmo tempo que parece uma pergunta extremamente complicada e é profunda, eu acho que simples a resposta dizer que Deus coloca pessoas. É a maior resposta de Deus. É impossível a gente se conectar com Deus sem se conectar a pessoas, né? Um pastor que eu escutei, um irmão que me acolheu, alguém que eu servi e aprendi com isso. Então, a resposta de Deus geralmente vem através de pessoas, que é um Deus invisível, mas que traz pessoas para mudar a nossa vida, para estar ao nosso lado. E com certeza a gente estar aqui hoje é fruto disso, né? Corações alinhados com o que Deus precisa fazer nessa nação e nesse momento, nessa geração, e se levantando para trazer um pouco mais, né? Não apenas um podcast falando de algo religioso, mas onde Deus entra em todas as partes da vida e é isso que vai ser legal a gente falar sobre aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E aí, Gabriel, como é que tá as coisas aí, né? Tá falando, começando, a gente começou a falar sobre que Deus, que pessoas unem pessoas, né? Então, a gente queria saber um pouco da sua história na igreja. Como é que você conheceu? Como é que você chegou na igreja? Como é que foi os caminhos que te trouxeram para nossa igreja? Quando começou tudo? Conta um pouco pra gente aí. Então, há mais de 25 anos atrás, relembrar isso traz um monte de grandes memórias, né? 25 anos é Mas muita história, cara. Você deve ter muita coisa história. demais aí pra contar pra gente aí. Cortando você aí, já falou 25 anos, conta pra gente um episódio mais engraçado que rolou nesses 25 anos aí que você nunca esquece. Caramba, tem história. Eu lembrei de um acampamento. Teve um acampamento que a gente fez e aí tinha uma galera conhecida e os meninos soltaram a bomba nesse acampamento. Cara do céu. Pedro Paulo, na época, era o líder dos jovens e ficou procurando quem tinha soltado essa bomba. E a gente foi atrás para saber o que tinha acontecido, quem foi. E aí, cara, essa situação foi a mais engraçada, porque, resumindo, a gente descobriu quem foi, porque o primo de quem foi falou assim: ó, se você não falar a verdade, Deus vai levar sua mãe. Você jura pela sua mãe? E aí o cara foi e ficou com medo, falou: não, tá bom, vou lá, confessou e pediu desculpa para todo mundo do acampamento, cara. Hoje, quando a gente. Na época não foi tão engraçado, mas hoje olhar 20 anos depois, 15 anos depois, falar assim: meu Deus, cara, como que o povo. Essa situação foi com certeza marcante, assim. Mas 25 anos de história aí tem muita coisa pra contar, né? Mas e aí, continuando aí, conta pra gente a sua rotina na igreja, como é que chegou a história do pastor Vitor Hugo, como é que o senhor chegou até aqui, até hoje. Um pouquinho da sua trajetória, que todos nós temos uma trajetória aqui na igreja. A minha trajetória na igreja começou em 2016. Eu não sei quando começou do Dr. Alex.
A sua tem 25 anos, que foi bem antes da minha. Então, conta pra gente aí. Então, a minha infância foi marcada por um problema com os meus pais, né? A igreja foi, por muito tempo, o refúgio da minha mãe, orando pela vida do meu pai. é, e, caramba, o início foi muito marcado por isso. Eu me lembro de ir para a igreja e ali, naquele momento, nesses 25 anos, eu vi o meu pai sendo transformado por Deus. Eu vi a palavra de Deus se cumprindo, promessas de Deus se cumprindo. E a Igreja Vida Nova, ela significou muito dessa transformação e, ao mesmo tempo, o encontro com Deus, porque eu vi que existe transformação, né, quando o Evangelho entra numa família, e eu vejo, assim, o quanto a minha mãe buscou a Deus, buscou por isso, e a nossa família começou a se estruturar na palavra de Deus. Meu pai hoje serve aqui na Vida Nova, e a gente já está, né, há mais de 20 anos, meu pai serve na igreja e a gente sempre esteve aqui juntos servindo. É, E esse processo foi, enquanto meu pai era transformado, eu também era, meus irmãos que foram nascendo e no evangelho também. Então, o início foi assim, né? A igreja era um suporte, um refúgio, e meu pai começou a se aproximar de Deus e eu também fui me interessando, olhava o louvor, olhava o pessoal tocando violão, sempre brilhava meus olhos assim o violão, as vozes, a divisão de vozes. E aí eu fui me aproximando ali pelo Ministério dos Pré-Adolescentes na época. E entrei no louvor, comecei a ajudar a liderança. Eu fui para os adolescentes também ajudando a liderança. E sempre no Ministério de Louvor, ministrei uns 7, 8 anos. Durante 7, 8 anos eu era tenor e ministro de louvor. Até que um belo dia foi um casal de cantores na igreja, ali já próximo à delegacia, lá no centro. E aí eu comprei o CD e vi no encarte o nome deles em todas as músicas. Eu falei, caramba, que interessante. Muitas vezes as pessoas escutam cantores e não param para refletir quem escreveu aquilo. Então, existem muitos cantores famosos que pegaram uma versão de fora do país, fizeram uma versão, uma música ali já testada, já fez sucesso lá nos Estados Unidos e tal, então já traz para cá, vamos fazer uma versão e canta. Mas eu sempre dei mais ênfase assim e mérito para aquele que cantava o que realmente era o compositor. E isso sempre me chamou atenção e teve um dia que eu fiz uma oração. Depois desse dia que eu peguei esse encarte, comprei o CD lá na Vida Nova. E aí, nessa época, né, o pessoal jovem aí que não sabe nem o que é CD, onde esquece, hoje em dia tem que falar, né? Porque imagina, cara, a gente tá na última geração que experimentou algo sem internet e com internet, né? Então o streaming hoje dominou de tal forma, mas quando a gente fala de CD ali, eu peguei aquele encarte e fiz uma oração. Deus, me dá esse dom de compor, eu quero escrever. E aí eu comecei, pela fé, eu falei assim, Deus me deu isso, cara. Deus já me deu isso e agora eu vou começar a compor. Peguei meu violão, comecei a escrever. Todo dia eu ia lá, escrevia um pouco e vem a recorrência todos os dias. E aí veio a composição na minha vida. Então a Vida Nova faz parte não só na parte familiar, como nessa questão dos dons, né? E com certeza tive muitas experiências com Deus na nossa igreja. Você falou uma coisa interessante, composição. Normalmente quem compõe uma música, ele vive aquela situação de algum jeito. Cantores seculares ou do mundo cristão, normalmente tem alguma experiência com Deus, ou ele passa por alguma situação e ele compõe aquilo, ele coloca aquilo no papel e vive. Na minha infância, na minha juventude, a gente escutava muita música secular. E esse pessoal compunha. Alguns deles viraram cristãos agora, e eles falaram
como eles compõem essas músicas, como eles viviam esse mundo. Contigo, é da mesma coisa? Você vive aquilo e compõe, e coloca no papel e passa isso? Ou não? Você acha que Deus te alimenta porque você fez várias músicas seculares, para cantores seculares, e agora você está compondo exclusivamente para Deus. É uma vida, é um movimento do Espírito Santo na sua vida, você sente que isso tem te trazido mais experiência com Deus? Então, o que acontece é que, assim, como um diretor que escreve um filme ou uma novela, um ator, um autor que pensa como que um ator vai atuar ali naquela cena e desenha além do cenário, desenha o script, né? Ele escreve ali um roteiro. É possível, com técnicas, você, com o tempo, e que eu fui percebendo, mesmo sem viver algo, desenhar uma situação, um cenário. E foi algo que sempre me trouxe muito temor. Por quê? Quando envolve o gospel, eu tenho muito temor. Eu não vou fazer algo que eu não esteja vivendo. Eu não consigo só imaginar como esperar um milagre e, de repente, Viver esse Deus milagre. fazer. Eu acho que precisa muito dessa verdade. Apesar de que é possível se fabricar, né? Só que quando tem verdade, é diferente. Envolve o espiritual, envolve muitas coisas. Só que a técnica apurada, ela facilita isso. Hoje eu quero falar sobre transformação, né? Igual o testemunho que eu falei da minha família. Então eu vou falar sobre isso. Quando eu tenho técnica, na hora de fazer, de executar, é mais fácil. Mas não significa que eu vou inventar uma história e quando eu executar isso com as minhas técnicas, vai ser uma música de sucesso. E aí que entra a questão. Sucesso é muito relativo, porque no mundo secular, o sucesso são números, resultados, streams. No meio gospel, na minha opinião, né, e para Deus, se eu faço uma música que uma pessoa foi impactada, esse fruto vale mais do que os milhões de streams. E, acima de tudo, é a linguagem que a gente se propõe a escrever sobre. E foi isso que começou a cada dia ser mais pesado para mim. Quanto mais o tempo passava, mais eu refletia sobre o que eu estou fazendo com o meu dom, o, o que eu tenho escrito, o que eu levo as pessoas a sentirem com as minhas músicas. E isso foi se tornando cada dia mais pesado. Eu cheguei num ponto que eu falei, não dá mais. Esse foi a virada assim, de chave. Isso que eu estava lembrando aqui, e até um pouco antes disso que o Pedro falou, teve um momento também que o Gabriel estava como ali ministro de louvor, foi antes, e ele falou: Não, peraí, eu vou parar um pouco agora e vou compor música sertaneja, né? Acho que foi esse o caminho aí inicial. E aí, cara, conta como é que foi isso, né? Foi meio que, pô, vou compor música sertaneja que tá meio fora aqui do que eu faço no Ministério de Louvor, vou sair. E Deus te honrou nessa parte, Deus te deu, querendo ou não, o teu dom foi grande, porque você até queria que se pudesse falar, né? Pessoas que você participou, que você compôs, que você tem letras e que as pessoas cantaram suas músicas, cantam suas músicas e nem sabem que são, às vezes, olha, foi o Gabriel que compôs, né? O Gabriel que eu conheço, né? Então, e aí, acho que seria legal também você contar assim. Eu lembro que um dia você comentando comigo, você falou, cara, um dia eu tava andando, fazendo atividade física, e aí eu me toquei que eu tinha uma dupla sertaneja e que eu falei para Deus que ela duraria, eu daria 10 anos para ela alavancar. E aí naquele dia Deus me tocou e falou, Gabriel, deu 10 anos e ela não alavancou. E aí eu decidi, eu acho que talvez foi ali que começou a mudança, ou talvez não. Conta um pouquinho dessa saída do mundo gospel e depois, na hora que você sentiu também que, cara,
eu quero voltar. Deus não me deu esse dom à toa. Sim, com certeza foi um divisor de águas. Foi o ano de 2010, por volta de 2010. Eu estou tentando fazer a conta aqui. Eu sou de 87. Então, em 2010, eu comecei a pensar assim, cara, eu já estava ministrando louvor e tal, e eu falava assim, eu acredito que tem, eu estou pensando aqui como falar sobre isso, porque na minha cabeça, o que começou a acontecer, eu cantava, eu tinha o meu dom, mas eu falava assim, parece que eu preciso sair dessas quatro paredes aqui. Porque eu tô ministrando louvor para crente. Eu não tô fora, né? Jesus, o ministério era Você tá plantando? exato. Eu tava assim, cara, tá, e a galera que tá lá fora? Eu venho aqui toda semana, tal, e a galera que tá lá fora? Como que vai ser isso? E aí começou esse negócio do sertanejo, e meu primo, e dupla, e cantar junto e tal. Aquela coisa da dúvida. Da dúvida. Poderia já ser um sinal, né? De, tipo, nem vai. Mas eu acredito que Deus, por mais que muitas vezes não seja o propósito, que eu acredito que se eu tivesse continuado, não tivesse saído para o sertanejo, Deus iria fazer de outras formas. Eu acredito muito nisso, que o propósito maior era permanecer, não sair. Mas ele permitiu. Ah, você quer ir lá fora? Tá, então eu vou permitir. Só que na hora de fazer esse movimento, eu falei, Deus, mas eu quero o Senhor junto comigo. Porque não vai ser fácil, mas me ajuda. Então, quando eu pensei assim, eu vou sair para cantar, não combinava, não tinha jeito de eu fazer um evento numa casa de show, num lugar, e no domingo tá aqui ministrando louvor. Não condiz, né? Não tem como eu cantar Alô Ambev um dia, que é uma composição. Eu vou falar sobre essa música, Alô Ambev, que é uma composição que foi uma virada de chave. Vou até falar agora. A virada de chave foi: a Roberta, minha esposa, me mandou um vídeo do meu filho Benjamin cantando essa música. No lugar de eu falar, nossa, que bonitinho, meu filho está cantando minha composição, eu comecei a chorar. Porque veio, aí a gente volta no início da igreja. Veio a minha mãe, de joelho, pedindo pela restauração do meu pai, que tinha a ver com a bebida. Então eu falei, meu Deus, se eu continuar aqui, eu vou replicar um ciclo, uma maldição hereditária, mesmo eu pulando, porque eu não bebo, ok. Mas mesmo eu pulando, eu estou cantando sobre, meu filho está cantando sobre, isso aqui tem que acabar em mim. Então foi ali que foi uma virada, assim, opa, o que que eu estou escrevendo? O que que eu estou fazendo com um dom que Deus me deu? Ali foi o impacto. Em 2010, quando eu conversei com o pastor Hugo e eu falei, pastor, eu vou sair do louvor porque não faz sentido. Estou começando a trabalhar e tal, estou indo muito para Goiânia. Foi exatamente por volta de 2011, 12, eu conheci a Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Vitor e Léo, João Neto Frederico, aí depois veio Diego e Vitor Hugo, Luiz e Maurílio, e fui tendo música com todo mundo, fazendo parcerias e mais parcerias. Foi um período de muito aprendizado. Vendo a estrutura da música, como que funciona o show business, foi um ponto de vista excepcional. Inclusive para entender coisas que a gente olha para o meio gospel e olha para o meio secular e vê a forma de pensamento, que muitas vezes funciona mais nos Estados Unidos, por exemplo, ter essa visão. Às vezes funciona mais a música em algum lugar porque existe uma forma de pensar, o trabalho mais profissional, a forma de. E aí você vê os dois lados, o lado bom,
Tem o ônus e o bônus. E aí, quando você tem essa percepção, eu acho que essa minha volta em 2020, que foi quando Deus falou comigo, seus 10 anos acabaram, porque eu não expliquei isso. Em 2010, falei com o pastor Hugo, falei, pastor, não combina, vou começar uma dupla, assim, assim, assado e tal, e eu falei com Deus o seguinte, falei, Deus, me dá 10 anos. Isso é uma oração minha, cara. Não falei nada com o pastor, nada com ninguém que eu conheço, nem com meu primo, nem com ninguém. Eu só fechei, nem lembro de nem ter fechado meu olho, porque eu sou meio diferente, assim. Minhas orações, eu saio daqui, eu descendo o degrau, eu indo para casa no carro, eu tô falando com Deus, parecendo uma conversa de sei lá, é diferente. Não, não é muito, eu não tenho muita liturgia, né? Assim, não. Achei que eu era o único também, que eu sou desse jeito. Eu falei, cara, será que eu sou o único que fala com Deus o tempo inteiro assim? E conversa com ele em todo lugar. Às vezes eu tô tomando banho, eu tô ali conversando. Às vezes eu tô no sinal, no sinaleiro ali, esperando o sinal abrir, e tô conversando. Às vezes eu tô conversando contigo, que tô falando, tô pensando, cara, o que Deus vai fazer assim, assim, assim. E é o tempo todo, cara. É bom achar alguém igual. Mas eu acho que essa liberdade, né, com Deus, assim, o Espírito Santo trazendo discernimento, Deus me usa aqui, né? Deus me usa aqui para o que eu estiver falando aqui alcance uma pessoa. Se for você que está ouvindo agora e fizer sentido algumas coisas que eu vou falar, já valeu a pena essa manhã a gente sair da nossa casa, acordar cedo e vir para cá num sábado de feriado. É, e aí eu falei com Deus, falei, Deus, me dá 10 anos, porque eu sabia de duplas como Vitor e Léo, Bruno e Marrone, ficaram 10, 15 anos atrás ali do sucesso até acontecer. E por causa desse tempo eu falei, me dá 10 anos. Só que eu não imaginei que 10 anos depois, em 2020, no meio de uma pandemia, eu correndo no condomínio com fone de ouvido, ouvindo uma música gospel, ia vir uma voz na minha cabeça falar assim, seus 10 anos acabaram. Foi isso, cara. Foi um negócio assim, seus 10 anos acabaram. E eu continuei correndo e eu fiquei pensando, o que que é isso? 10 anos acabaram e tal. E eu cheguei em casa, fui tomar banho, falei, Deus, 10 anos acabaram? Aí Deus fez eu lembrar da minha oração. Você lembra? Aí eu fui lembrando assim, da minha oração, o jeito que eu fiz, você não pediu 10 anos, não sei o quê. Tal, agora chegou o tempo, acabou os 10 anos, agora eu quero que você, tipo, volta, filho. Vem Cara, cá. você vê que massa, né? Porque, por exemplo, assim, cara, você estava numa situação totalmente atípica. Eu lembro que a gente conversou disso na semana. Você me ligou nesse dia. Você falou pra mim, se eu não estiver enganado, Alex, estava correndo no condomínio e aí Deus falou no meu coração: olha, seus 10 anos acabaram. E eu não entendia, porque eu não sabia a sua história, né, dessa parte. Aí você me contou: não, é porque eu tinha uma dupla. E aí eu falei que para essa dupla dar certo seriam 10 anos. Mas uma coisa interessante também, cara, é que assim, eu fui para a igreja com 14 anos e eu tive várias, nesse período, assim, idas e vindas, né? Acabei escolhendo uma área na medicina para estudar, psiquiatria, que é uma área totalmente muito difícil de você, ao mesmo tempo que está estudando sobre ela, tá crendo nos milagres e nas situações que Deus realiza no meio da igreja. Porque é como se, em alguns momentos, você pudesse estudar ou querer ter uma explicação de algo que não é inexplicável, né? Mas uma hora dessa, assim, é uma coisa que a gente toca na gente como médico, toca naquela pessoa que não é nada, que nem crê em nada, porque como? Tô aqui, tô correndo, tô ouvindo uma música, seja ela qual for, porque Deus não é limitado a nada disso, e aí de repente Deus fala, Gabriel, seus 10 anos acabaram. E aí aquilo lá tocou você e realmente dali para frente você começou a ter uma tentativa de mudança para regressar ali no que Deus tinha te dado, no dom que Deus te deu, né? E realmente outra coisa que eu vejo interessante, Deus te abençoou demais, irmão, porque com o tanto de música que você fez, o meio em que você vivia, e uma coisa que eu vejo interessante, você não se perdeu nessa história. Sempre você estava
buscando, entendendo, orando, pedindo a Deus, sendo muito sincero, né? Não tendo uma, mesmo num meio totalmente corruptível, não tendo uma vida corruptível assim. Acho isso legal, bacana. Então, eu vejo muito a graça de Deus, né? Isso é graça de Deus. Aí eu entendo muito o amor de Deus, porque eu tinha tudo para desvirtuar assim de forma irreversível, mas eu creio nessa graça, sabe? Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer da parte de Deus em relação a alguém é Deus falar, vai lá, faz do jeito que você quer. E tirar esse espírito que fala assim, não, não vai por aqui não, faz isso não, faz aquilo não. Então esse amor é quando eu sinto, quando eu me sinto mais amado, é quando eu paro para pensar sobre isso. Ah, eu não me perdi. Fala, cara, não é essa a questão. Deus não permitiu, não deixou. O amor dele veio como um monte de cordas de amor assim, veio me puxando. Sabe, eu vejo isso, eu não vejo um Gabriel que, nossa, não, a palavra sempre teve no meu coração, por mais que a gente busque a palavra e tudo mais, mas eu sempre busquei na palavra, eu fui, sabe? Não, não fui eu. Eu sempre tive de coração aberto para ele, até esse coração aberto foi ele que dá, né? Quem fez Davi segundo o próprio coração foi ele. Então, até nisso é a graça e misericórdia dele. E eu fico refletindo muito sobre muitas coisas, assim. Algo que me fez parar mesmo e pensar que tô, assim, apaixonado por isso. Estudando muito sobre isso e buscando cada dia mais, é a lei da primeira menção. Qual foi a primeira menção de adoração na Bíblia? Quando Abraão vira para os servos e fala: fica aqui com o jumento e tal, eu e o moço vamos subir e adorar e voltaremos. Então, ali não tinha caixa de som, microfone, um violão, uma harpa, um instrumento musical. Ele não estava cantando, ele não estava ministrando, não. Ele foi sacrificar. Então, a primeira coisa que eu aprendo, se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu não tenho que vir para a igreja pensando no que Deus vai me dar. Eu tenho que vir pensando, o que que eu vou sacrificar hoje? Será que a gente tem subido um monte? Todo domingo, imagina, todo domingo, você chegar, antes de chegar na igreja, no caminho, no carro, parou no sinaleiro. E aí, o que que eu vou sacrificar hoje? E eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Estou falando de mudança de vida. E aí, quando eu penso em adoração, e aí eu fiz uma viagem para Israel, estou até com a camiseta aqui, que foi algo que me marcou. Logo depois desse, Gabriel, seus 10 anos acabaram, foi passando o tempo, eu tive, que nós vamos falar e vamos deixar por último, falar sobre o transtorno bipolar, que é uma coisa que eu falo hoje abertamente. Talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você se esconde, não conta para ninguém, porque acha que isso vai mudar a visão das pessoas em relação a você. Se livre disso, a gente vai falar sobre. Mas em Israel foi um divisor espiritual para a minha vida, e foi quando eu retornei com outra mentalidade. Eu retornei de Israel com outra mentalidade. Eu sei que a gente não precisa ir para Israel para mudar nossa mentalidade. Pode ser num podcast, pode ser num domingo na igreja, pode ser num dia aleatório que você faz uma oração no seu quarto. Só que caminhar perto, caminhar ali perto de onde Moisés esteve, no Sinai, depois chegar aí para Israel e caminhar ali perto do Mar da Galileia, essa experiência me fez voltar assim, cara, eu vou sacrificar essa parte. Vai custar financeiramente? Vai custar financeiramente. Mas eu estou disposto? Tô.
Porque existe uma palavra, uma parábola bem curta que Jesus fala sobre um homem que achou um tesouro no campo. Foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Ele não comprou o tesouro. Ele comprou o campo. E, e esse tesouro, que é uma música que eu lembro da F-Hop lá, né? Que todo mundo, eu por muito tempo falei errado o nome, a F-Hop. Eles, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. É essa busca, é um tesouro que é tão valioso que a gente não abre o baú e já sabe quanto tem ali. Aí você vai descobrindo o quão precioso é hoje eu poder escutar no lugar de exemplos, tá? Entrar no meu carro e não poder escutar as músicas que eu estava compondo, eu, minha esposa, amor, essa aí dá para os meninos escutar? Essa aí dá para eles escutar? E eu tinha que pausar a música, eu tinha que tirar. E hoje eu entrar no meu carro e meu filho me pedir uma música que ele gosta. Papai, canta aquela música. Eu tenho algumas músicas que estão começando a. Fiz músicas recentes com a Rebeca Carvalho, com o Vitim, e ouvi eles pedindo, papai, aquela Deus de Abraão, Isaque, Jacó, raiz de Davi, o leão de Judá. É muito diferente, cara. É um spoiler também aí. Essa é uma música da Spoiler. Rebeca Carvalho, feat com um 2 metros, cara. E que o 2 metros faz um trap, assim, ele canta um verso lá, muito legal. E tá vendo? Meu semblante muda de pensar nisso. Então, é esse o tesouro maior, né? Eu não tô só curtindo meus filhos, eu tô apresentando Deus através das minhas músicas para os meus filhos. Você falou uma coisa interessante, até porque quem não tá vendo assim, a gente fica aqui olhando para ele e contar isso aí e ver ele falar de sacrifício. Para mim, é aquele sacrifício diário, não é só no domingo. Quando você sai de casa, quando você acorda, você fala, cara, o que que eu vou fazer hoje que eu posso mudar a vida de alguém? Igual o senhor falou, é complicado, é difícil você olhar assim para o mundo e tudo que te impulsiona a viver para Deus é o Espírito Santo que toca. E todos os dias você acordar cedo ou acordar de madrugada para orar, para fazer qualquer tipo de coisa assim, pro lado espiritual, é muito difícil você continuar aquilo, porque o Espírito Santo, ele te move a fazer, ele te move a ir para frente. Igual você falou, falou comigo que 10 anos acabaram. Com certeza você estava correndo, escutando uma música secular, que aquilo ali estava e você estava falando com Deus, que muitas vezes eu tô escutando a música secular no carro ali e tô falando com Deus, pô Deus, mas isso, a gente podia ter feito assim, o que que o senhor acha de a gente fazer assim? E aquilo ali vai trazendo coisa na minha mente. Do nada eu já penso, vou tirar essa música, né? Tá tão chato. Aí bota uma música virada para Deus, assim, uma coisa mais Sutil. uma coisa mais sutil. Parece que você começa a escutar mais a voz do Senhor. Eu não sei se isso contigo acontece. Comigo acontece demais. Às vezes eu tô em casa, assim, minha esposa começa a falar e eu falo, cara, deixa eu ficar caladinho aqui, que eu tô escutando alguma coisa bem no fundo, assim, eu vou ficar aqui. Acho que é o Espírito Santo falando comigo, mas deixa ela falar ali que eu vou ficar quietinho aqui. Mais ou menos assim. É interessante isso, porque a palavra fala, né, que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Só que aí entra também no transtorno bipolar, porque eu não sei nem qual o percentual, mas eu acho que 80, 90% do tempo a gente está depressivo, sem o tratamento adequado, a gente está mais depressivo do que eufórico, né? Sim, é isso aí. Porque eu fiz a conta mais ou menos pelo que, por exemplo, eu passei euforia um mês, 20 dias, e depois 9 meses de depressão. Sim, a vida é muito mais arrastada na depressão.
E aí essa luta contra o pensamento diário, por exemplo, domingo, nossa, cara, tô cansado, não quero ir para a igreja. A carne não vai querer, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Cara, mas parece que se eu for, vai acontecer hoje. E aí é aquele negócio assim, todo mundo acorda querendo ajudar o outro, tirar o dinheiro aqui do bolso para dar para alguém que não conhece, sem... Não é assim. Mas quando a Bíblia manda e o Espírito obedece, a gente entende que faz sentido servir. E aí fica cada dia mais prazeroso, né? E aí você entende que é melhor dar do que receber. E é diário nossa, eu vou responder, o fulano falou tal coisa sobre mim, eu vou lá falar vou responder aqui no comentário, eu vou ligar para ele e tirar satisfação. Aí você repensa. Às vezes você não fala nada, às vezes você faz só uma pergunta para a pessoa. Cara, qual a sua intenção em falar disso e disso? Faz a pessoa refletir. Porque Jesus fazia pergunta. Como que você vira para um cego e fala, o que você quer? Por que Jesus perguntou para Jesus não sabia que ele precisava ser curado? Só que olha o ensinamento que tem aí. Jesus vira para um cego e fala, o que você quer? Será que nós, como doentes que somos, em qualquer que seja o sentido, né? Seja ele moral, emocional, físico, será que a gente tem consciência plena da nossa doença? Que a gente é cego num ponto ali? Que a gente é cego na nossa família, no tratamento com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o tio? Será que a gente está enxergando? Se Deus virar para a gente falar assim, o que você quer que eu te faça? Fala, Deus, eu quero mudar meu tratamento com meus filhos, com minha esposa, com meu sócio, com meu... Será que a gente tem essa consciência? Então, às vezes, Deus precisa mostrar para a gente que a gente é cego, perguntando, né? E aí, o que você precisa? Qual que é a demanda da sua vida? E às vezes a gente não enxerga. E é isso que eu peço muito a Deus, essa visão. Deus, aumenta a minha visão, a minha audição e a minha visão espiritual, para que eu enxergue o que o Senhor quer que eu enxergue. Porque é isso também, Deus espera coisas de nós, mas Ele também espera uma oração certa. E aí Jesus fala, tipo, a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir. Então Deus me ensina a pedir, me ensina a orar, para pedir da maneira certa. Até isso Ele é algo que vem dEle. Se a gente entende que tudo vem dEle, já começa a melhorar, né? E aí veio essa situação de você ir para São Paulo, né? Você mudar de Anápolis e ir para São Paulo. Quando que foi, assim, esse toque, assim, cara, eu vou mudar daqui, eu vou deixar minha casa, vou deixar a toca, né? Que era onde que rolava as composições, a maioria das suas gravações, né? E aí eu vou para São Paulo, vou tocar uma história nova lá e como é que tá isso hoje em dia? Como é que tem sido? Então, hoje eu estou morando em Vinhedo. Eu tinha algumas palavras, mais de uma vez foi profetizado para mim que uma vez um profeta falou assim, Gabriel, eu te vejo indo muito para São Paulo. Beleza, eu quando escuto uma palavra profética, eu guardo aquilo e espero fazer sentido, né? Tá, eu guardei isso, São Paulo. E primeira coisa que eu pensei, sendo bem sincero, é, cara, definitivamente eu não gosto de São Paulo, assim, pelo trânsito, por tudo, apesar de ser uma cidade muito boa para muitas coisas. Tá, depois de um tempo, depois que eu voltei de Israel, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor me quer de volta, olha a minha oração, até inocente, né? Se o Senhor me quer, lógico que Deus quer, Deus ama todo mundo, Ele vai querer todos perto. Mas se o Senhor tem propósito na música e tudo mais, eu só te peço uma coisa, que as coisas aconteçam naturalmente. Eu não quero ficar batendo na porta dos caras, ligando, ô Aline Barros, escuta minha música. Não, cara. Se um dia chegar,
vai acontecer uma conexão, o doutor Alex vai estar com a Aline e vai falar assim, nossa, Aline, você tem que conhecer um amigo meu e tal, ô Gabriel, vem aqui, né? É algo natural, não é uma coisa que eu vou ficar batendo nas portas. Eu só falei isso com Deus. E aí, quando eu cheguei, o Israel me liga, voltei de Israel, o Israel me liga e fala, ó, tem uma cantora aqui para você receber e tal, Gabi Malaquias. Calma, Calma, Filho, o nome da música. Ela, se vocês quiserem depois, acessa lá, Gabi Malaquias, Calma, Filho. Ele falou, recebe essa amiga minha, que é a esposa do Marquinhos Malaquias. O Marquinhos teve aqui, fez uma... Ele trouxe a palestra dele num dos cultos aqui, né? O testemunho dele, e ele fez parte da negociação do Neymar com o Barcelona e tal. Sim. E aí o Marquinhos chegou aqui, veio para Anápolis, ficou lá na toca, a gente fez as músicas e a Gabi contou do testemunho dela. Falou sobre um início de pânico, o coração dela palpitando e falando de... E a gente fez essa música, Calma Filho. E naquilo eu me senti muito bem, assim. Nossa, parece que agora eu estou começando a viver meu ministério. Aí eu recebi outra palavra profética. Uma profeta virou para mim e falou assim, Deus está mandando te falar que seu ministério começa agora. E aí foi algo que me marcou muito. E aí depois veio a Rebeca Carvalho, que apesar de ser de Brasília, estava gravando em São Paulo com a Ananiel Eduardo. Foi o primeiro contato com o Ananiel Eduardo. Por que eu estou falando isso? Que eu fui para Vinhedo para trabalhar e estar com o Ananiel. O Ananiel é compositor de Lugar Secreto, da Gabriela Rocha, Maranata, da... Ah, meu Deus, o nome do ministério. Ministério Avivar. Ele começou ali produzindo o Avivar e mostrou essa música, Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, é dele. Lugar Secreto e várias outras músicas. Produziu Gabriel Guedes, Aline Barro, muitas coisas da Gabriela Rocha que todo mundo escuta. Produção dele, composição dele. Isadora Pompeu, ele que produziu Deus, eu tenho tantas bênçãos. E aí a Rebeca produzindo com ele, a gente fez as músicas. O repertório estava fechado, 10 músicas ali a gravar, e ela veio, porque o Israel também falou, vai lá no Gabriel que você precisa conhecer e tal. Resposta da minha oração, Deus, manda de forma natural. O Israel, mais uma vez, sendo usado para mandar a Rebeca vir aqui. Fizemos 3 músicas, ela tirou 3 do repertório que já estava e colocou as 3 que a gente fez. E nisso a gente fez uma música que me marcou muito, chama Movimento das Águas, que vai ser lançada. E aquilo ali foi um marco para mim, porque eu me senti realmente usado e à vontade para fazer algo para Deus, porque eu estava sacrificando, eu estava muito afim de fazer, e eu senti que Deus estava ali, a presença de Deus estava ali naquele momento. E não foi uma composição que eu falo, parece que os 10 anos de composição eu estava sendo preparado para aquele momento. As técnicas estavam sendo apuradas para eu usar naquele momento. Uma música não nasce em 15 minutos, né? Eu tenho 37 anos de existência. Se amanhã eu fizer uma música gospel que vai tocar no Brasil inteiro e fora do Brasil, não são 15, 20 minutos ou 1 hora, 2 horas de composição, são 37 anos. Então, a qualquer momento Deus pode fazer, né? Ele é o Deus que surpreende, o Deus do nada. Do nada José vira governador do Egito. Do nada. Uhum. Vai lá perguntar para José como que foi o processo. Então, eu estou vivendo esse processo. Conheci o Ananiel Eduardo e aí eu fui para uma imersão lá, um mastermind, e outro profeta falou comigo. Deus está te trazendo para São Paulo, mas não preocupa que ele vai cuidar dos detalhes. Quando eu voltei para Anápolis, um compositor conhecido me manda mensagem. Cara, você está vendendo a toca, alugando, tal. Resumindo, isso eu entrei na igreja. Estava na igreja, recebi a mensagem. Ele falou, então eu vou olhar lá com o meu sócio, tal, a gente vai... Isso era num domingo. Na quarta-feira eu estava na igreja de novo, ele manda mensagem. Cara, que a gente gostou, vai ficar lá. Eu quero alugar a toca por um tempo.
Ali eu entendi, Deus cuidando do detalhe. E aí eu falei, eu vou ter uma obediência radical, porque Deus é um Deus de promessas Princípios. e princípios, mas a obediência radical é algo que mexe com o coração de Deus, né? Abraão fez isso, Davi fazia muito isso. Então, isso, cara. Eu tinha palavra e eu falei, tá, Vinhedo é em São Paulo, eu tô indo, vamos embora. Foi muito isso. E a minha esposa sentiu que ali a gente teria um tempo de qualidade de vida, de ser discipulado por um cara da música, né? E essa transição para do sertanejo, de coisas muito grandes para o gospel, eu pensei assim, Deus, abre uma porta grande, abre um lugar que tenha algo para me ajudar, para me instruir, para me e quando eu fui lá, cara, eu tô sendo assim, tô muito feliz porque eu tô sendo discipulado. A gente acorda e aí eu vou falar um pouco da rotina lá de São Paulo. A gente acorda geralmente 6 da manhã, tem uma caminhada no lago. Das 7 horas às 8, a gente tem todos os dias devocional. Então, das 7 às 8, a gente lê a palavra. Agora a gente está lendo Gênesis para depois ler Apocalipse. A gente vai fazer meio que esse paralelo. Olha que legal pensar no que aconteceu no início de tudo e depois já pegar em paralelo o fim de tudo. E a gente está vivendo isso toda sexta-feira. A Roberta tem um café ali com mulheres, uma tarde de 4, 5 horas ali de oração e tal. Começa 5 da tarde e acaba 9, 10 da noite da sexta. Então a gente fica com as crianças, os pais ficam com as crianças e as mulheres se reúnem lá para orar, ler. Elas estão lendo o livro Geração. Cara, vou tentar lembrar. A hora que a gente der uma pausa, eu vou mandar um. Tentando lembrar aqui, mas não estou conseguindo lembrar o nome do livro. Elas estão lendo um livro e a Bíblia e fazem esse tempo de devocional. Temos o culto no domingo também, na quinta-feira. E fica isso, cara. Eu fico daqui olhando os eventos, né? Fico de lá olhando os eventos acontecendo aqui, acompanhando online, conversando com o João Vitor. E aí dá aquela saudade, mas eu sei que Deus tem um propósito ali grande, então já estão acontecendo movimentações. Anteontem mesmo eu estava na gravação do Isaías Saad, com participação do F-Hope, do Morada, da Suede, várias participações. Estava ali vendo um projeto nascer, vendo como Deus faz, né, nos bastidores do gospel. Então, é algo novo, eu estou muito feliz, empolgado, muita coisa nascendo, muito projeto nascendo e vivendo algo totalmente diferente do que eu imaginei um dia. Sim. Acho que é legal, né, cara? O pastor Hugo falava muito disso, né? Quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E eu acho que é isso que Deus tem feito na sua vida, e isso é o diferencial da vida de todo mundo. E uma coisa que você e o Pedro falaram aí anteriormente também é que é assim, não existe ninguém que está nessa terra que Deus não possa ter um propósito com essa pessoa. Eu até creio que quando o nosso propósito se encerra aqui, a gente não fica aqui mais, chegou a nossa hora, né? O pastor Luciano Subirá costuma dizer que a palavra de Deus fala que nós vamos ser levados em avançada idade, né? Quando aprover a Deus, e eu creio nisso, e eu creio que muitas vezes, né, são bases dos nossos princípios, dos princípios de Deus na nossa vida. Quando nós resolvemos honrar isso aí, Deus começa a fazer as promessas, né? Uma outra palavra que eu vi do pastor André Fernandes esses dias foi ele falando sobre o tempo de Deus, que no céu já está tudo pronto, né? Nós é que às vezes atrasamos o projeto, nós é que às vezes deixamos o projeto passar um pouco do momento. Por quê? Porque nós estamos ali batendo cabeça, nós estamos ali tentando fazer do nosso jeito, justificar da nossa forma, e aí muitas vezes até fora do princípio.
Então, a partir da hora que você, por isso que muitas vezes eu lembro assim, muitas vezes do pastor Hugo falando para a gente aqui na igreja em pregação, né? Olha, as suas promessas estão todas prontas, estão todas, tipo assim, estão todas empacotadas aqui no céu e estão para ser liberadas aí. Mas e você, está cumprindo os princípios? Você vai acessar quando, né? Você vai acessar Para quando? acessar, precisa. Sobre princípio, tem uma frase que me impactou muito, que é: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra, né? Se você quebra princípio, você é quebrado. Isso em todas as áreas, seja ela financeira, emocional. Quebrou princípio, você vai ser quebrado. Tem consequência. Quebrou aliança, tem quebra com Deus, né? Se tiver quebra com Deus, de aliança com Deus, não tem como permanecer intacto, né? E você lembrou uma coisa aí que Paulo falou, né? Teve um cidadão lá que Paulo chegou e falou para ele, falou assim, olha, nós já vamos entregar ele para que o corpo dele pereça, para que vê se pode salvar ainda a alma, né? Que é a hora que você entregue os desejos e as vontades da sua própria carne. Eu acho que isso é o pior que pode acontecer com o ser humano. É a hora que. Porque Deus não desiste nunca, né? Naquele filme mesmo, A Cabana, é extremamente interessante que a gente vê uma situação assim, totalmente uma trágica, né? Uma tragédia ali, né? Na história do filme da Cabana. E aí, é aquela hora que Deus, ali na figura daquela pessoa, chega pro pai da criança e fala: Olha, hoje é o dia de você perdoar o assassino. Aí ele fala: Não, mas eu quero matar ele, eu quero ver ele sofrer, eu quero ver ele. Aí Deus mostra pra ele: Não, mas ele também é meu filho. E eu não quero que nenhum dos meus filhos sofra. Eu não quero que nenhum dos meus filhos pereça, né? Ele quebrou um princípio, ele matou sua filha, mas ainda ele tem como mudar isso, né? E aí até aquele filme traz coisas assim que a gente sabe que não é possível, né? Um momento lá que o pai tá com o Espírito Santo lá, a pessoa que representa o Espírito Santo, e aí ele vê as crianças no céu, né? Vê a filhinha dele brincando lá no céu, né? E aí o Espírito Santo fala, olha, tá bem, e tal, e ele vê até ela chegando perto de Jesus lá no filme, né? Mas aí eu achei isso muito interessante. Então, assim, mesmo quando a gente quebra princípios, Deus está pronto para que a gente vai lá e se restabeleça com Ele. Porque Ele é o oleiro, igual você falou, quebrou o princípio, quebra você. Mas Deus está disposto a te restabelecer, a te reconstruir, a te fazer um vaso novo, né? Caramba, você falou de algo que me marcou muito. Um dia, na época do meu surto bipolar, agora falando disso, eu cantei essa música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Essa música, eu estava até estudando sobre a primeira menção de pó, né? Quando é, vendo assim no hebraico sobre o que é a primeira menção, né, de terra, de pó ali, que é do que Deus fez Adão e tal. E depois sobre vaso, que é a primeira vez que é usado é como utensílio. Então, ser vaso na mão do oleiro é estar disposto a ser moldado com a água, né? Vai deixando, vai te amolecendo, ou seja, o coração quebrantado. Depois estar disposto a ser colocado no forno, porque o vaso, para ele ter aquela, pegar, além da forma, ele ter aquela, a matéria, né? Ficar, ele precisa ser queimado. Então ele vai para o forno, e aí depois você tira e tem um vaso. Para quê? Para encher? Para pôr óleo dentro? Para pôr vinho? Para pôr água? Né? Para se tornar útil, para trazer beleza, né? Para assim viver o propósito. Então, eu não sabia o quão sério. Muitas vezes a gente canta uma canção, mas não faz ideia
do quão sério é isso. O bom de cantar músicas que a gente sabe que tem conexão com Deus é saber que mesmo a gente não sabendo o que está ali, vai ser bom para a gente. Vai ser muito bom, vai ser o melhor para a gente. O problema é a gente escutar e cantar músicas que a gente acha, ah, não tem nada a ver. Essa música aqui não tem nada a ver, deixa eu dar o play. E a hora que você vê a consequência, o drive que está sendo instalado, o que está sendo comunicado ali, Você falando de vaso aí, um drive. Quando você pega o vaso, o vaso, o barro, uma das propriedades do barro é a água. Quando você molda o vaso, a água tá ali naquele barro. Quando você pega o vaso, com aquele barro ali, com aquela água, e coloca no forno, a água é tirada. A água é tirada. Se a gente pegar o Espírito Santo de Deus falando nesse momento, assim, você pega o que tem tirado de você, o que ele joga no forno, ele te queima e ele te tira. Tira tudo que não faz parte de você e te deixa tudo rígido, te deixa tudo mais um lugar. Então é mais ou menos isso que aqui a gente consegue puxar dessa palavra, ao vaso no forno, o queimando, tá, botou no fogo, tirou, desidratou, tirou toda aquela água, tudo que não é mais dele, e colocou algo rígido, algo que suporta pressões internas e externas. Deus fala muito nisso aí. Se você conseguir pegar esse drive que você falou, entendeu? eu estava pensando o seguinte: essa água que nos molda geralmente são traumas, frustrações, decepções, perdas, né? A gente perdeu o nosso pastor, cara. Que água, né? Que banho de água fria foi isso, né? Para moldar todos nós. Mas quando a gente entra nesse forno e essa água evapora, o que fica é a rigidez de uma fé Algo sólido. que não está pautada apenas no que a gente vive aqui. A gente sabe que o que o nosso pastor Vitor Hugo plantou não foi para esse mundo, é para a eternidade. Então, o que nós vivemos aqui é para o eterno. Então, essa convicção de fé ameniza a dor da saudade, que ainda existe. Sempre existe. Toda vez que eu venho para cá, que eu sento ali, que eu vejo o João Vitor, que lembra muito o pastor, subindo ali e colocando a mão naquele púlpito daquele jeito que o pastor Hugo falava, colocava, e quando tem uma ceia, eu sempre me lembro. Mas são águas que vêm, né? Uma perda que nos molda, nos abala, nos deforma, mas quando chega o momento certo, Deus nos coloca nesse forno, tira essa. Acho que quando a água evapora, a gente pode pensar assim: Deus tira o trauma de nós sem tirar os ensinamentos. E aí a gente fica rígido. Mas se você colocar água de novo dentro do barro, o pote está pronto. Se você colocar água dele de novo, você pode ver que ele começa a suar. O que quer dizer isso? Quando ele começa a suar de novo, um momento vai, um momento vem, aquilo torna visível na sua vida de novo. São as lembranças. As lembranças vêm e vão, mas o barro, mas o vaso sempre vai estar rígido. Deus já tratou tudo isso já está firme. Então você pode pensar, ir e vir, mas o pensamento de onde ele está saindo vai continuar o mesmo, não vai ter mudança, porque Deus já tratou. E tem a ver também com transbordar, né? Porque aí você começa o que uma vez te moldou, agora passa a ensinar outras pessoas Sim. e, né, que é você expor de outra forma, depois de trabalhado, né, depois de rígido. Aquilo dentro de você não vai te incomodar. Aquilo dentro de você vai transbordar, vai sair de você para o próximo. Então, se você pegar um barro e colocar um vaso sem estar cozido e colocar água nele, ele vai destruir.
mas depois que ele tá cozido, tá firme, tá estruturado, pode colocar, ele vai transbordar, mas ele vai continuar sendo um vaso, Ele vai continuar no propósito que um ele tem, propósito. que ele tem. E importante também é que talvez essa rigidez que a gente está falando aqui é justamente os princípios que a gente falou. Então, quanto maior os princípios estão firmes no nosso coração. A gente vê, Davi pisou na bola e pisou na bola feio, porque ele não foi só um adúltero, ele foi também um homicida. Mas mesmo assim, Deus conhecia tanto Davi e Davi conhecia tanto a presença de Deus que Davi ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? Uma vez que ele errou também, que ele foi carnal no desejo de saber, cara, eu quero saber qual poder eu tenho bélico para ir contra o exército tal. E aí Deus cobrou dele, que na verdade não importava quanto ele tinha, o que importava era a fidelidade de Deus com ele para vencer aquela guerra. E aí o profeta chega, né, e fala, cara, você vai ter três opções aqui, né, como punição. E ele fala, cara, eu prefiro cair na mão do Deus irado, porque eu sei que o Deus irado tem misericórdia de mim. E é isso que transforma as nossas vidas, né? É isso que molda, igual a gente falou aqui, e transforma as nossas vidas. Mas e aí? Vamos seguir para a parte mais difícil, talvez, né? E eu acho que também pode ser a parte que mais toca, que é o seu testemunho dentro da história do transtorno. Que você me falou, Alex, eu quero falar no nosso podcast lá sobre transtorno bipolar, que eu acho que pode alcançar muitas vidas e pode realmente salvar pessoas. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo, né? Hoje, o suicídio, ele já matou mais do que todas as guerras. Hoje, o suicídio, ele, quando às vezes começa um culto, às vezes eu lembro disso. Até o final desse culto aqui, quantas pessoas vão tirar a própria vida porque talvez não foram alcançadas, igual você falou, por talvez entrar no YouTube e ver aquela palavra, aquela transformação ali. Então, mais do que o Covid, mais do que nós estamos vivendo essa pandemia silenciosa, né? Então, a cada 40 segundos, alguém no mundo tira a própria vida. Encerra uma vida cheia de propósitos, cheia de princípios, cheia de história. Como você falou, para mim, o que mais marcou no podcast hoje foi quando você falou para mim assim, cara, se eu fizer uma música e tocar uma pessoa, eu cumpri meu propósito. Cara, e com certeza tudo que você já fez tocou várias pessoas, tocaram várias vidas já. Seu testemunho para mim, que sou seu amigo, é um, é um testemunho que toca a minha vida, que muda a minha vida. Então, acho que a gente precisa parar um pouco e pensar nisso e também fazer alguma coisa sobre isso. A gente tem 2 meses no ano que se remetem à saúde mental, janeiro e setembro, né? Setembro amarelo remete especificamente ao suicídio. E a gente sabe que dentro dos transtornos ligados ao humor, que é a depressão e o transtorno bipolar e alguns transtornos da personalidade, são os transtornos que têm o maior quadro de suicídio. A gente vê isso muito no meio eh, da música, e hoje em dia a gente vê isso muito no meio gospel, né? Não é muito falado, e como a gente está em gravação, se às vezes até for editado, não me importo, mas nós estamos vivendo no momento um momento em que existem mais suicídio de pastores. Nunca na história anteriormente houve tanto suicídio de pastores. Nunca na história anteriormente teve tantos transtornos de ansiedade sendo diagnosticados, principalmente pós a pandemia do Covid. A ansiedade aumentou demais. Mas enfim, o que que você traz dessa parte, Gabriel, que você me falou, Alex, eu quero falar disso, que isso me importa muito, porque eu sinto que isso é uma missão para mim. Tô procurando algo aqui. é, Quando a gente fala sobre equilíbrio, é, eu tô pensando por onde começar, mas em Provérbios 4:26, fala o seguinte: pondera a vereda dos seus pés
e todos os teus caminhos serão retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Se a gente pegar referências na Bíblia sobre o equilíbrio, na minha opinião, talvez o segredo de Davi, que Deus colocou nesse coração, segundo o coração dele, é essa questão do equilíbrio. Porque nos momentos de maior pressão e de maiores quebras de princípio, Davi não trocou o essencial, que é a presença. Que foi o que Saul fez errado. Saul não era um rei ruim, porque Deus ungiu, mas ele chegou a um ponto que ele escolheu mal. Ele desobedeceu, não quis a consequência e não foi correto em se preocupar mais com Samuel. Me dá a mão aqui, me abraça aqui, finge que está tudo bem e eu continuo rei. Não. O que Davi fez diferente? Eu só não quero perder a presença. Pode tirar tudo. Só não tira a presença. Então, a gente já aprende ali algo sobre equilíbrio, né? Equilíbrio tão grande que tornou depois Salomão, né? A gente está falando de provérbios sobre a sabedoria de Salomão tem de onde puxar, né? Não só que Deus entregou, mas Deus deu para ele um pai que ensinou muito e deixou muita coisa para que ele pudesse viver, né? Dar continuidade ao legado. E a gente fala tanto dessa palavra. Sobre o transtorno bipolar, vou resumir algo aqui. Talvez, se esse podcast ficar muito grande, a gente edita. Não, a gente edita em 2. Mas essa parte é realmente, muito provavelmente, eu ainda vou falar muito sobre isso, porque é o meu testemunho, a minha história. Chegou um tempo, nessa época de 2020, na pandemia, onde as pressões, depois eu descobri, estudando um pouco mais, né? A gente tá aqui, se eu falar besteira, você já me corrige na hora, mas eu descobri que eu sempre tive uma propensão genética para o transtorno, porém, com 30 e poucos anos, já não é tão comum disso acontecer, né? É mais comum 20 a 25 anos, né? Vai confirmando aí. Mas também por causa da minha rotina. Não era uma pessoa que bebia, né? Não tinha bebida alcoólica e tal. Só que o que aconteceu na pandemia foi uma mudança global, uma coisa que mexeu muito comigo. Eu trancado em casa, como todo mundo, descubro que eu vou ser pai pela segunda vez. Eu comecei a estudar intensamente sobre inteligência emocional. Isso, mais de 240 horas de curso. Eu fiz online, dentro de casa, lendo um monte de livro e tal. Isso foi mexendo com a minha cabeça, né? Então, pandemia, vou ter mais um filho, 240 horas de curso, incerteza, e aí eu tive o Covid. No Covid eu tomei um monte de medicação, e tudo isso acho que culminou num ápice, que eu não entendia nada. Eu simplesmente comecei a não dormir 2, 3 horas, e acordava funcionando assim, cara, eu tô bem. Eu descobri um superpoder. Eu tô muito bem, cara. Eu tô com uma fé inabalável. Eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai dar tudo certo. Eu vou ligar pro Vander Oliveira. O Vander é o sócio proprietário da Workshow, que é o escritório que foi ao mesmo tempo da Marília Mendonça, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Maiara e Maraíza e mais 15 artistas. Então, imagina o tamanho do cara. Eu liguei para esse cara, eu fiquei 1h40 no telefone. Ideia e tal, e negócio, e não sei o quê. E eu achando que estava tudo certo. Eu estava bem. Eu comecei a ficar muito exaltado, falava, não deixava ninguém conversar. Eu já sou muito falante, mas eu fiquei muito de espumar o cano da boca de tanto falar. E eu não tinha conhecimento do que era um surto bipolar. Para mim eu estava normal e as pessoas percebendo que eu não estava. Isso foi só agravando, agravando, agravando. Quando eu percebi,
eu estava ligando para as pessoas e conversando coisas fora já de uma conversa muito normal. Vou te ligar, Pedro. Tal, cara, imagina essa ideia aqui do podcast lá para os Estados Unidos, que não sei o quê. Cara, mas peraí, nós estamos fazendo aqui em Anápolis, já é complicado por causa da logística e tal. Você está pensando em fazer nos Estados Unidos em inglês, com as ideias muito boas, mas nada aplicável para pouco tempo. Então, eu não tinha esse filtro, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu estava em surto. Eu fiz uma doação para um amigo que estava precisando, aí, e de repente era um dinheiro que ia me fazer falta, mas na minha cabeça não ia, outra coisa ia dar. Aí o que aconteceu? Entrou a parte do tratamento. Fui lá para a toca, tiraram o celular de mim, chamaram o médico, tomei medicação, dormi, e assim foram 20 dias. E eu acordava e eu queria fazer projeto, eu queria isso e aquilo, extremamente agressivo, no sentido de irritado. Se alguém não fizesse uma coisa que eu pedia, eu ficava extremamente irritado. E aí eu fiz esse tratamento. Nosso pastor Vitor Hugo foi lá, me encontrou. E aí eu tive uma experiência, por isso que eu comecei esse podcast falando como que Deus se manifesta nas nossas vidas através de pessoas. Ali eu me senti mais uma vez amado e escolhido por Deus. Por quê? De 2020 a 2021, o que eu passei foi os 20 dias de euforia passaram, comecei a me medicar e aí passou um tempo, veio a depressão. 9 meses de depressão. Não queria sair de casa, não queria trabalhar, chorava para ir compor, não queria sair. Foram 9 meses de uma luta. Parece que toda a energia que eu consumi nessas euforias dos 20 dias ali, que assim, além de não dormir, eu estava extremamente com energia, eu pulava numa piscina lá da toca, eu ficava nadando de um lado para o outro para gastar energia, não cansava. Já saía da piscina para conversar e queria fazer mais coisa. Em resumo, eu não tenho vergonha de falar isso, se eu não tivesse ali a toca do Agra, que foi o lugar da composição, facilmente eu teria que ser internado no hospital psiquiátrico. Essa é a grande verdade. Eu seria internado se não fosse um espaço que eu tinha ali para ser cuidado, né? E quantas pessoas não têm esse espaço, não têm, às vezes, uma condição para ser tratado dessa forma, ou nem faz ideia do que está passando, como eu também não fazia, e tive pessoas para me ajudarem, né, para falarem, ó, uma delas foi a Amanda, inclusive, porque eu liguei para o João Vitor para conversar com ele. A Amanda falou, vamos entrar em contato com a Roberta, porque o Gabriel não está bem. Ele provavelmente está num surto bipolar. Então ela fez essa leitura muito rápida. E aí passei por todo esse processo. Se você quiser pontuar algo nesse processo, depois de 9 meses de depressão, eu lembro que na minha depressão eu li um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Cara, esse livro me salvou do pânico. Por quê? Ele fala tanto sobre as nossas escolhas de pensamento, que a gente já falou aqui hoje também, né? Que vem um pensamento, a gente tem que sacrificar todos os dias, até o nosso pensamento de, cara, hoje eu acordei mal, hoje eu acordei triste, hoje eu acordei e não estou afim de ver ninguém. Mas isso é uma briga na sua mente que você tem que todos os dias trabalhar para ficar mais forte que esse pensamento. E às vezes não é suficiente, porque a química do seu corpo não está te permitindo. E quando foi que eu entendi isso? Quando um dia eu fui conversar com o pastor Vitor Hugo. Ele falou, Gabriel, e aí eu fico muito feliz de falar isso porque vocês vão entender. A gente está aqui hoje. O pastor Vitor Hugo me falou assim, Gabriel, ele só me chamava de Marcos Gabriel. Marcos Gabriel, você vai atrás do meu médico, você vai procurar ele, chama Dr. Alex, porque você vai se medicar. Deus pode te curar. E a gente vai orar aqui, Deus pode te curar. Mas se ele não te curar, é porque ele tem algum propósito em tudo isso que está acontecendo. Então não deixa de se tratar, de se medicar. Ali eu vi equilíbrio. Por isso que eu li algo sobre equilíbrio. E é essa fé que não duvida do milagre
mas também não espera que Deus mande todas as vezes os anjos confundirem o inimigo para eu não precisar tirar a espada e lutar. Porque teve guerras que, né, o exército mandou os adoradores na frente, adorando e cantando, e o inimigo se confundiu e começou a se matar. E eles não precisaram fazer nada. Às vezes Deus usa essa estratégia, às vezes Deus cura sem precisar fazer uma cirurgia, cura um câncer ali, some o tumor. Algumas vezes Deus usa a medicina para fazer o milagre, porque ali tem um propósito. O cara que fez a cirurgia, que viu o tratamento, o enfermeiro que precisa repensar na vida, a gente não sabe. São frutos invisíveis também, mas espirituais. Então, quando o pastor me falou isso, e eu te procurei, quebrou um monte de coisa, de religiosidade na minha cabeça também. Ah, não, Deus tem que me curar. Não, Deus não tem que me curar, porque Ele pode usar essa doença como água para me moldar como vaso. Ele pode secar essa água? Pode, mas Ele pode usar essa água para me moldar e secar depois. Por exemplo, num podcast desse, em que eu estou com o meu médico, falando sobre a minha doença, sobre o meu tratamento, sobre como eu tenho vencido isso, e a gente está num podcast que talvez não startaria se eu não fosse um paciente, se quando ele me falou, eu não falasse, cara, vai para cima mesmo, fala com o Pedro aí, vamos fazer a conta. Então, a gente está aqui hoje falando da palavra, falando de milagre, fazendo as pessoas refletirem. Para mim, o maior presente, o que passa dessa câmera para trás, é transbordo, porque para mim estar aqui já valeu. Lembra que eu falei assim, uma pessoa, essa pessoa sou eu já aqui. Estar aqui para compartilhar isso. Então, quando o pastor falou, Gabriel, vai se tratar, Deus pode te curar. E eu creio que o preço para a cura é alto, né? Tem que ter uma vida muito regrada, muito exame, o tempo inteiro medindo o sangue, sabendo como que tá, porque a gente precisa saber da química. Então, o que foi libertador para mim? O conhecimento. Eu saber que, por exemplo, quando eu estou mais irritado, mais eufórico, mais falante, eu acho que eu não estou cansando, é quando eu preciso dormir, porque meu sono está desregulado. Então, e aí, quando eu estou depressivo, eu preciso me exercitar, porque eu preciso ir contra o que meu corpo pede. O cérebro quer poupar energia o tempo inteiro. E eu essa química já é mais debilitada. Então, quando eu aprendo, aí vem a parte do autoconhecimento. Quanto mais eu aprendo e sei os meus medidores aqui internos, né, igual tem o combustível do carro ali, você começa a entender, começa a medir se o sono está bem, o tanque do sono está cheio, o tanque da alimentação está massa, tá fazendo a revisão da alimentação, tá fazendo. Então, quando eu começo a entender isso, cara, já sei, se eu comer muito açúcar, no outro dia eu vou ficar mais depressivo. Não sei explicar, o médico vai saber, eu não. Mas eu sei que quando eu não durmo, às vezes eu pareço mais produtivo, mas na verdade eu estou começando uma mania, eu preciso descansar, desacelerar o meu pensamento, e tudo isso está consumindo, muitas das vezes, está consumindo neurônio, consumindo uma química que não vai servir para nada. Você tá falando as coisas, tô me sentindo um cara bipolar, mano. Como você tá me tratando, continua. E essas oscilações, aí que entra a questão para mim do ter transtorno bipolar ou não. Essa oscilação, ela pode ser pequena, porque na vida a gente pode ter dias mais animados e dias mais desanimados. Só que quando essa oscilação é um pouco acima do normal, porque quando você está empolgado, você não sai comprando uma coisa que você não tem condição. Pelo menos devia ser. Eu sei que tem muita gente que faz a oração lá, se passar no crédito em 10 vezes, tá tudo certo. Só que, a princípio, quando a gente faz algo acima do que a gente pode fazer, a gente já tem que ligar o alerta.
Porque se não for o bipolar, é algo emocional que está influenciando. Pode não ser o motivo de tomar um medicamento, mas é um motivo extremo para terapia. Aí, para mim, terapia, acompanhamento médico e terapia ou deveria ser obrigatório para 100% das pessoas. Não existe hoje, na minha opinião, uma pessoa isenta. Não, esse aqui está isento de fazer terapia. É a mesma coisa de você isentar alguém de ir para a academia. Não tem como isentar ninguém de fazer um exercício físico porque vai fazer mal para o corpo. De se alimentar bem, que vai fazer. A terapia é a academia da mente. Você vai lá para conversar com você mesmo com ajuda, né? Com um amparo profissional. Mas é engraçado você falar sobre terapia. A terapia mudou minha vida. A terapia mudou minha vida, mudou a vida. Mudou, na verdade, a terapia mudou o meu casamento. É, tudo aconteceu, tudo mudou depois da terapia. Eu entendi quem eu era. A gente conversou sobre isso várias vezes, né? O Dr. Alex, eu chamo de Dr. Alex, mas ele é um meu irmão do coração. Desde 2016 nós estamos juntos. E a gente se aproximou muito pelos últimos anos, até pela questão da igreja, né, mano? E a gente se aproximou muito, então tudo mudou na minha vida depois da terapia. E depois que eu comecei a me aproximar mais de Deus, minha terapeuta, a doutora Sandra, doutora Alex conhece ela. Tô fazendo propaganda merchan aqui pra ela. Mas mudou demais. E foi um divisor de águas na minha vida. Você tá falando aí sobre isso. E eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Sim, essa explicação do Gabriel foi legal porque é a explicação da prática, né? E o que a gente entende hoje que o açúcar, foi bem interessante, Gabriel, falar isso, né? A gente sabe que o açúcar, os derivados da farinha de trigo, principalmente, né? O leite da vaca, são inflamatórios ao corpo. Então a gente percebe isso muito na depressão, no transtorno polar, no quadro do pânico, né? Quer dizer, quanto mais esse paciente é exposto a esse açúcar, mais proteínas da inflamação o intestino dele ali vai liberar. E a gente sabe que as doenças não só da psiquiatria, mas as doenças neuropsiquiátricas, elas são resultados de um processo inflamatório de longo tempo. Então essas proteínas da inflamação sobem para o cérebro e vão causar um processo inflamatório. E o cérebro, o tempo todo, ele está tentando estar desinflamado e o tempo todo ele está tentando estar regulando ali o pH dele, certo? Porque isso também tem a ver com a inflamação. Então, o que que vai acontecer? Quando você vai na terapia, que você entende as coisas, que você conversa as coisas, ali você está liberando neurohormônios que estão colaborando com esse processo. Quando você faz alimentação saudável, você está colaborando com esse processo. E quando você vai para academia, você também tá, né? Eu costumo dizer para o paciente assim, cara, tem dois jeitos de você ficar rico. Ou você ganha mais do que você dá conta de gastar, ou você é miserável, né? Então, a academia seria você tentar ganhar mais do que você dá conta de gastar. Então, hoje é muito importante nessa parte, né, da neuropsiquiatria como um todo, da neurologia, da psiquiatria, de se existir, né, um controle ali para que o paciente possa ter esse entendimento, que isso vai resultar em quê? Menos remédio, dentro de uma melhor suplementação, e aí é que você vê o resultado. É muito importante o que o Gabriel está trazendo aqui, porque muitas vezes quando o paciente chega sem resultado, depois que você tem um diagnóstico ali, que você tem um acompanhamento ali, é porque o paciente ele é tigrão. Ele não segue aquilo que você está falando, ele segue da forma dele, né? E para nós três aqui, uma das coisas que precisam ser mais claras de todas, porque é bem diferente um transtorno bipolar de um paciente cristão e um transtorno bipolar de um paciente não cristão. Porque a gente costuma dizer que é como se a igreja trouxesse algumas prisões boas para o paciente.
como o Gabriel falou, nas leituras, nas meditações da palavra. Hoje a gente sabe o quanto que os transtornos do humor que estão ligados à região do sistema límbico e da região frontal do cérebro, elas são beneficiadas com a oração. Então, quando o cara tem um período maior de oração, um período maior de dedicação, até postei isso recentemente no meu Instagram lá, você tem um resultado melhor com esse paciente, muito melhor, né? Então, assim, a fé, ela realmente traz isso. Eu lembro de um trabalho que eu vi há muitos anos atrás, acho que por volta de 2010, 2008, por ali, que era um trabalho de mulheres que estavam com câncer de mama e que entrou um grupo de terapeutas de uma base como se fosse uma imunoterapia, mas não imunoterapia de imunobiológico, mas uma terapia falando que elas teriam que imaginar que existiam aviões que saíam e que esses aviões estavam voando dentro do corpo delas, destruindo o câncer de mama. E todas as mulheres que participaram desse estudo eram mulheres que já estavam consideradas em fase terminal. Então, elas não tinham mais o que ser feito. Então, metade do grupo não quis fazer a terapia. E em 6 meses, todas morreram. As outras que fizeram a terapia, elas viveram mais 3 anos e meio a 4 anos. Então, isso baseado no quê? Numa terapia onde elas imaginavam que elas conseguiam produzir elementos que pudessem destruir o câncer de mama delas. Então, baseado nisso, se a gente for parar para pensar um tipo de fé, né, diferenciou aquelas mulheres daquelas que 6 meses depois não se pode ver, mas existem, né? Então, assim, isso é o grande diferencial na sua vida, na vida do Pedro, na minha vida e na vida de todo mundo. A gente saber que existe um Deus maior e o mais importante é isso que você falou, cara. É tipo assim, independente do que nós possamos passar, a gente está passando ali, como o Pedro disse, para ser moldado e para chegar em princípios e com isso Deus agir com as promessas que Ele tem para a vida de cada um. Acho que é isso. Eu, em Eclesiastes 7, está escrito o seguinte, 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo, porque morreria antes do tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo que não retires a mão, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. Ou seja, não viva em extremos, e o temor a Deus nos conduz ao equilíbrio. Esse é o desafio, né? A vida, ainda mais depois do transtorno bipolar, me parece uma corda, aquela corda bamba em que você precisa se equilibrar o tempo inteiro para não cair. E aí, claro, quando a gente cai, a gente tem a mão do Todo-Poderoso para nos reerguer e nos levantar, mas que a gente não caia deliberadamente ou que a gente não pule, né, não salte de bang jump achando que Deus tem que segurar, né? Até mesmo Jesus falou isso quando foi tentado, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ah, vai lá, pula lá que pede para Deus mandar os anjos, então, e não é assim. Então, esse equilíbrio, ninguém melhor do que Jesus para ensinar, né? No meio de tantas pressões e tudo que passou ali, tantos desafios, e manter o equilíbrio, a palavra, a constância, me lembra de Augusto Cury falando porque se converteu, né? Ah, eu era ateu, não acreditava, fui estudar por causa da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, fui estudar Jesus e me converti, porque não tem como um ser humano ter as ações que Jesus teve. É humanamente impossível ser constante e equilibrado nas proporções de desafios que ele passou. Então, a consciência, o nível de consciência aumenta com informação, com essas informações técnicas, né, de alimentação, de química do corpo, e
em resumo, é isso. Eu acredito que Deus colocou pessoas na minha vida. Quero te agradecer por, por estar ao meu lado em fases extremamente complexas e estar ao meu lado também em conquistas, né? Em momentos de superação, que também, às vezes, o paciente, quando está melhor, ele dá uma sumida, né? E tem um lado bom, mas é preocupante, né? Porque a gente precisa acompanhar e estar sempre. Mas eu fico feliz de ter pessoas, né? Ser amparado pela minha esposa, a Roberta já sabe disso. Te agradecer mais uma vez por não soltar minha mão, por não vou chorar, normal, mas vou tentar segurar a emoção. Obrigado por estar do meu lado e ser resposta de oração, ser a mão de Deus, e o colo de Deus nos dias mais difíceis. A mão que acariciou meus cabelos para eu me acalmar, a mão que me serviu, o abraço que me abraçou, foi Ele te usando para eu não desistir da minha vida, para eu seguir em frente e poder olhar para trás e dizer: eu lutei o bom combate, sabe? Eu guardei minha carreira, eu lutei o combate e guardei a minha fé, né? Eu guardei a minha fé diante de tudo. E é isso. Eu tenho me tornado um guerreiro. Já tem anos que eu tenho sido lapidado, nesses anos de vida nova. E Deus é o Deus das novidades de vida, né? Então eu tenho vivido em novidade de vida e todos nós podemos viver isso a partir do momento que a gente se dispõe a Deus, trabalhe o que ainda não foi trabalhado. Pronto, já vai ter novidade no seu dia. Cara, eu queria encerrar aqui, passar depois pro Pedrão, falando duas coisas legais. O Salmo 37, esses dias eu preguei isso aqui na reunião de oração da igreja. O Senhor firma o passo de um homem quando a conduta desse lhe agrada. E ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Salmo 37, a partir do versículo 23. E depois está lá em 1 João 2, versículo 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então vamos encerrando. Eu queria agradecer. A trouxa tá ligado. Não, é o despertador aqui. Você falou da sua esposa, 12 horas de podcast. 12 horas de podcast. Você falou da sua esposa. A minha, eu demorei a entender isso sobre a minha. Demorei muito. E hoje eu eu tenho um ano e pouco, alguns anos já, que eu comecei a viver o melhor de Deus para minha vida no meu casamento. A minha esposa hoje, ela se tornou e ela é o que Deus tem para mim. E eu comecei o meu ministério dentro da minha casa, primeiro com ela, primeiro com meu filho, e hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que Deus tinha isso para mim, que Deus preparou isso para mim. E que se você que está aí assistindo a gente quiser isso, Deus vai preparar para você, Deus vai fazer isso para você. Que o poder de Deus, que é a unção do Espírito Santo, toque cada um de nós, toque você aí. E que cada dia que passe, Deus possa revelar Ele mais a você, como Ele tem te revelado todos os dias. Cada uma canção que você faz, cada paciente que o senhor atende, Deus tem mudado a gente, porque a palavra que é proferida nas nossas bocas, ela tem que ser como uma espada. Ela tem que ser para você primeiro, para depois ser para o próximo. E uma pregação que quando às vezes eu tô no meu banheiro tomando banho, Deus me manda algumas. E muitas vezes é como foi o meu dia, é como tem sido o meu dia. E aquilo, às vezes eu paro e reflito.
o que Deus tem feito nas nossas vidas e o que Deus vai fazer. Eu te agradeço, Gabriel, por estar aqui. Te agradeço, mano. Você tá tá aqui com a gente. Eu agradeço o pastor João Vitor por ter proporcionado isso aqui. Mas principalmente, eu agradeço quem tá atrás das câmeras. Você que tá aí vendo a gente, por estar dado essa oportunidade de estar aqui vendo a gente. E eu vou mais além um pouco. Eu agradeço o pessoal da mídia que tá ali dentro, ali fazendo a edição desses vídeos, que vai ficar aqui horas e horas escutando de novo, nós conversamos, editando, fazendo vídeos, fazendo cortes. Te agradeço demais. E vamos terminar esse VNcast agradecendo a Deus por mais esse dia. Amém? Amém. Eu vou, só para finalizar, quero deixar aqui a minha gratidão eterna a Deus pela vida do nosso pastor Vitor Hugo, um homem do qual eu aprendi durante mais de 25 anos, como eu falei, que todas as vezes que me via aqui na igreja, falava: Marcos Gabriel, seu lugar é ali, lá na frente, lá no altar. Você sabe, né? Todas as vezes ele me falava isso e era um amor constrangedor, sabe? Porque eu sentia que não era um olhar de julgamento de algum religioso que, nossa, você precisa se converter dos seus... Não, cara. Deus tem algo especial para sua vida e você sabe disso. Você sabe que seu lugar é lá. Então, de- há um tempo atrás eu voltei aqui para o Louvor, por pouco tempo, porque eu logo fui para São Paulo, mas eu ministrei algumas vezes e, claro, pensei muito, muito nele, assim. Então, externar essa gratidão ao João Vitor, Amanda, Rebeca, Jonathan, pastora Raquel, a minha esposa Roberta, minha mãe, que sempre foi minha intercessora, Dora, o Marquinhos, meu pai, e meu irmão Pedro, que sempre escutou minhas composições dentro do quarto. Não contei essa parte, mas a gente dividia quarto e ele ficava, eu acordava, ele primeiro aprendeu a dormir de luz acesa, segundo, acordava ele 3 horas da manhã e perguntava: o que você acha dessa música? Então, eu agradecer ele, a Carol também, esposa, minha irmã Jéssica, Leslie, e tô parecendo os beijos da época da Xuxa. E eu quero fazer uma oração aqui, se eu puder encerrar fazendo uma oração pela vida de cada um de vocês que está assistindo aqui. Eu espero que em algum momento nessa conversa Deus tenha tocado, falado ao seu coração. E eu sei que isso aconteceu porque a gente se emocionou aqui, a gente se sentiu impactado diversas vezes pelo que Deus foi falando do vaso, absorvendo a água. Isso aí foi muito legal. Vou refletir mais sobre isso. Tem coisas que chamam a nossa atenção de tal forma que a gente fica remoendo, assim, né? E ruminando, eu quero dizer melhor, talvez. Então, vou te dar outra para você pensar. Você colocou uma água gelada dentro de um vaso e ele começa a suar. Você imaginou que isso pode ser Deus exalando o Espírito Santo na vida? Você passando, igual Pedro passava pelas ruas e curava pessoas? Top, top. Vamos fazer uma oração? Se você está aí na sua casa assistindo, independente de onde você estiver, vamos pedir a Deus que guarde as nossas vidas, fale conosco o tempo todo. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por essa manhã, te agradecer por esse projeto, te agradecer pela vida do Pedro, pela vida do meu doutor, meu médico, doutor Alex. Te agradecer, Senhor, pela Igreja de Cristo Vida Nova. Te agradeço pelo Teu Espírito Santo que conduziu essa conversa, esse podcast. Pai, que cada pessoa que escutar essas falas, esses pensamentos, que se foi algo que nós falamos, Pai, de uma forma que o Senhor quer dizer de outra, que o Teu Espírito possa, como um tradutor, como um versionista, transformar as nossas palavras em uma linguagem que alcance os corações das pessoas. E que o Senhor possa se fazer presente no dia a dia,
Nos dê, Senhor, através do Espírito Santo, a habilidade de discernir o que cada momento em nossa vida está tentando ser implementado em nós. Às vezes, Satanás tenta implementar pensamentos, implementar comportamentos que não provêm do Senhor, que o Senhor nos dê a sensibilidade para que nós possamos recusar todos esses pensamentos, todos os pensamentos de depressão, suicídio, de pânico, de perseguição, todo o pensamento espiritual que não vem do Senhor, que seja repreendido e caia por terra agora, pelo poder que está no nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Nós queremos, Pai, invocar ao Teu nome e Te dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Por isso, através dessa oração, traz cura. Pai, se uma pessoa que assistir esse podcast for curada pelo Senhor, já valeu a pena todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente tem pensado para esse podcast, já valeu a pena. Por isso, Pai, nós clamamos, cura, derrama a Tua cura, abençoa a vida das pessoas que estão assistindo esse episódio, que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar de todo o mal, guarda as nossas vidas, nossas famílias e, Deus, se não for te pedir demais, aumenta a nossa capacidade para que os dons e os talentos que o Senhor enviar sejam cada dia maiores, para que nós possamos transbordar como vasos cheios da Tua presença, que possamos transbordar e as pessoas sejam impactadas pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa história. Nos dê histórias dignas de serem contadas para as outras pessoas. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nós Te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém.